Olá, queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Você está prestes a ver um vídeo onde de um lado nós temos o professor Matheus Rangel e do outro nós temos o professor Sabino, ambos com opiniões diferentes, ambos também com conhecimento técnico da Bíblia Sagrada, ou pelo menos das linguagens originais, aonde eles estarão colocando o ponto de vista de cada um deles. Intermediando esse debate, nós temos o nosso querido pastor César Cavalcante. Aliás, os créditos desse vídeo está na descrição do canal César Cavalcante. Mas eu quero saber de você. Assista esse vídeo até o final. Eu quero saber qual que é a sua opinião depois que você ouvir um pedaço do podcast que foi tirado de lá, desse tá no texto. Eu quero saber sua opinião sobre esse debate. Qual lado você está e o que você concorda, o que você discorda. Claro, de forma harmoniosa, eu te convido a acompanhar comigo mais um vídeo aqui. Pois não sejam confiáveis? Na verdade, não estou só. Tantos outros, Bart, Herman, Mendes, vai tratar a respeito disso. Não só isso, até a própria Patrística vai elencar alguma coisa a respeito disso. O que acontece? Quando você fala de original, sabe o que dá a entender para muitas pessoas? Que o original que constitui a verdade. Esse é o maior perigo, o maior problema. E se o original já contém erro? Logo, se o original contém erro, as cópias conteriam o quê? Erros também. Eu posso confiar naquilo que está errado, naquilo que está deturpado? Então, a primeira coisa é tirar da cabeça que original, sinônimo de verdade absoluta. Não, simplesmente original que seria a composição que veio originalmente do autor. Vamos colocar no caso aqui, Moisés, os apóstolos, aí escreveram. Aí eu tenho o original. O original que saiu da mão deles. Peraí, mas aquilo que saiu da mão originalmente dos escritores é sinônimo de verdade? Não, não é sinônimo de verdade. Se você tem algo já com problema, um caso original, como ficariam as cópias? E o exemplo, uma das cópias que nós temos é o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, querendo ou não, praticamente é quase uma cópia do livro de Samuel, do livro de Reis. E lá mesmo nós já temos problemas, por quê? Já uma cópia tentando fazer harmonizações. Olha a cópia aí. Não estou falando que o Crônicas é original. O Crônicas praticamente é um livro que procura fazer harmonizações do Antigo Testamento. Você quer ver um do Novo? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que mais harmonizações tem em cima de Mateus e Marcos. Aí eu pergunto, qual que é o original? Qual que é o correto? Qual é a narrativa correta? É de Mateus? É de Marcos? De Lucas ou de João? Então eu não estou só. Os próprios livros escritos já dizem isso. Tá, então nesse caso a sua resposta se baseia de que o original ele também pode ter erros e isso ter sido passado para as cópias. Com certeza. Primeiro ponto. Segundo ponto, de que a harmonização é um processo que gera desconfiança, porque você tem que ajustar ali para poder, e não seria exatamente um texto assim. Eu devo dizer o seguinte, Sabino. Primeiro, o primeiro argumento seu de que o original pode ter erros, ele é uma abstração intelectual. Por que é uma abstração intelectual? Porque você também não tem como comprovar isso. Nem eu, nem você. A gente está no mesmo barco aqui. Concorda comigo? Não, discordo. Você tem o original? Não, eu não tenho original. Então como é que você pode provar provar que ele tem premissa erro? qual você colocou. Você pode provar que o original lá continha erro ou continha verdade? Usa a própria Bíblia aqui. Não, você pode provar que o original tinha erro? Se eu posso provar? Não. Se não existe o original, pode dizer que existia erro. Perfeito. Você eu pode também provar não posso que ele tem provar. acerto? Não, fechou. Esse ponto então a gente está fechado, beleza? O original não existe. Não, beleza. Só que agora, por que o original não existe? Nós temos alguns pontos, né? O primeiro ponto, então, só pra gente poder organizar. O Sabino, ele colocou aqui que o fato de ele não ter o original, ele não pode dizer que tem erro. Mas ele supõe que tem erro. Essa suposição, Sabino, é muito complicado, porque lembra do nosso debate anterior, onde nós falamos que um dos 17 erros é pressupor que a Bíblia está errada até que ela se prove o contrário? É exatamente o que você está fazendo. E por que o lado positivo é o certo e o lado negativo é errado? Não, eu, por exemplo, não defendo que os autógrafos eles são inerrantes. Mas contém a verdade ou contém erro? Verdade. Então é uma pressuposição também sua. Uma verdade filosófica. Concorda comigo? É um conceito filosófico? Não estou lidando com filosofia, estou lidando com texto bíblico. Não, mas você não tem o original. Como é que você vai falar Nem você. Então você não pode falar de verdade no original se você também não tem. Então a gente vai falar de filosofia. Não, vamos falar de texto. Não, o que é verdade? Vamos aqui lidar com texto? Bora. Não, mas o que é verdade? O que é verdade é aquilo que você acha que é verdade para você. Uma caneta crema mão é verdade? Estou dizendo a verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque você está vendo, não é isso? Sim. Ok? O que é a verdade então? A verdade ela é demonstrável.
A caneta que tá... A verdade é demonstrável. A caneta que tá na minha mochila é verdade ou não? Eu não sei, não estou vendo lá dentro. Pois é. Tem que ser demonstrável. Entendeu? Mas tem uma caneta lá. Então, eu tenho acesso a Aí eu verdades não que você posso não tem. dizer, não posso confiar na sua palavra. Eu não estou vendo. Não, beleza. Aí, Você diz que está, não aí estou vendo. entra o ponto Vamos fazer que é aí verdade. entra o ponto da demonstração. Aí entra o ponto da Então, demonstração. é onde que eu vou usar os textos para demonstrar Olha que a só. Bíblia não é confiável. Só que só você, e se forçar muito, Bart Ehrman, acredita que pode ter algum tipo de erro no original. Eu acho que partir dessa ideia é totalmente falacioso. Porque assim como eu não posso comprovar que tem verdade no original, eu creio, você também crê que não tem verdade lá. Eu não lido com crença, eu lido com comprovação. É Não, diferente. mas você não consegue comprovar que tem mentira no original. Eu vou usar aqui porque ó, não os tem o textos original. aqui, colocando a sua suposição aqui. Ó. Não, tudo bem, mas Se terminar, eu apresento. Mas a gente entrou nesse ponto aqui. Eu não tenho original nem você. Eu não posso provar verdade nele e você não pode provar mentira. Tudo bem até aqui? Mais ou menos. Mas por que mais ou menos? Eu espero que você conclua seu raciocínio que eu chego Conclui, aqui. Matheus. Porque se a gente tem que ter pelo menos um mínimo de honestidade. Sabino tá mais à vontade para fazer apologética do erro do que eu da verdade, entendeu? Então olha só, se nós não temos o original, esse papel, supondo que ele não existe, eu não posso dizer o que tem nele. Então, existe uma cópia desse papel. Aí entra um outro ponto, Sabino, que é a teoria do mapa rasgado. O que a teoria do mapa rasgado diz? Que o próprio Clark Pinnock fala. Ele fala o seguinte, olha, supondo que tem uma aula e nessa aula um professor aplicou o conteúdo dele. Beleza? Beleza. O conteúdo daquela aula foi perdido, mas 10 alunos fizeram anotações daquele conteúdo da aula. Você considera que aquelas anotações do conteúdo da aula, de quem estava prestando atenção, são confiáveis para representar a aula? Nessa sua analogia, sim. Nessa sua analogia, sim. Não Mas- referente à Bíblia. Essa é uma analogia que, inclusive, Bart Ehrman dizia que era a mais possível para ser o original confiável. Ok, Sabino. Por que não pode ser confiável, gente? Primeiro, deixa eu entrar aqui. Tiago 4,5 diz assim: a respeito dos originais, ou supondo que em vão diz a Escritura. Que Escritura? Tiago 4. 4,5. É com ciúmes que por nós não seu espírito que ele fez habitar em nós? O problema é que não existe esse versículo em nenhum livro canônico conhecido. Então, quando você fala de original, você tem que saber o que era o original. Então, eu vou subtender em cima daquilo que eles tinham como confiável para eles. Existem várias citações que existem no Antigo e no Novo Testamento que você não vai encontrar em lugar algum. Só que na cabeça de alguns, o original, o que é? Os 66 livros ou as cópias, conforme o professor Matheus Rangel acabou de colocar. As cópias são confiáveis? Também não. Por quê? E se o professor errou na sua apresentação em sala de aula, professor Matheus Rangel? Logo, então, os alunos acabaram copiando a informação do professor de forma equivocada e errada. E se o professor errou numa referência bibliográfica, numa pontuação, ou em algum cálculo, e os alunos copiaram, o que aconteceu? Acreditando é o original do professor, mas de uma forma errada ou equivocada. Tem outras passagens, como João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Por isso que eu falei, toda a Escritura é inspirada. Que tipo de Escritura que é inspirada? Que tipo de Escritura que é confiável? Aí nós temos João 7,38 que diz: rios de água viva correrão do seu ventre. Outro problema, não existe nenhum versículo do Antigo Testamento com essa redação. Aí vamos falar de Hebreus 11,37, a respeito daqueles que foram cerrados pelo meio. Isso nós temos aonde? Apenas na ascensão de Isaías. Então você vê que é muito mais livros que percorriam naquele período para tentar falar de confiabilidade, de original ou de cópia inerrante, quando os próprios escritores do Novo Testamento estão com uma variação de conteúdo sendo apresentado, algo como autoritativo para eles. E usando a expressão, como diz a Escritura. Então, qual é a Escritura inspirada? Qual a Escritura é confiável? O autógrafo não tem. A cópia pode dizer que ela é confiável? Teremos seríssimos problemas quando nós entrarmos nesse assunto, a respeito se as cópias são confiáveis ou não, professor Matheus Rangel. Eu acho que esse argumento é profundamente fácil de refutar. E no ciclo de Chicago ele foi refutado. Se você olhar direitinho o artigo... O senhor falou que leu aquele material da Eu inerrância enviei para bíblica. você mais de 400 páginas. Eu vi. Mas aí olha obrigado. só o detalhe. Não, você enviou só 23. Não, 404 páginas. 23 páginas. Não, 404. Você só enviou a refutação do artigo 1 para mim. Não? Depois você pode conferir. Então tá bom. Mas, Mas não tem vamos problema, lá. eu te envio as 404 páginas. Sem problema. Mas o artigo 18, então, você já pode abrir no seu material, que eu quero ver a sua refutação, porque o artigo 18 diz assim, ó. Afirmamos que o texto da Escritura, para quem não está situado, gente, é que eu estou falando de um debate anterior, às vezes está só eu e ele sabendo aqui, né? Teve um debate entre eu e o Sabino sobre inerrância, e aí eu falei sobre uma obra chamada Inerrância Bíblica, de Norman Geisler, e ele não conhecia a obra.
E aí, na ocasião, eu mostrei para ele que foi o maior debate sobre inerrância e tal. E aí, ele leu essa obra, depois fez uma refutação e me enviou 23 páginas da refutação do artigo 1. E agora, eu estou mostrando aqui o artigo 18, que vai contra esse argumento que ele citou aí em relação a textos que a Bíblia fala, diz as Escrituras, referindo-se a outro material que não está no Antigo Testamento. Porque olha só o que diz. Afirmamos que o texto da Escritura deve ser interpretado por meio da exegese gramatical e histórica, levando em conta suas formas e recursos literários. Ou seja, o que é conta e recursos literários? A explicação desse material aqui diz pra gente que eles faziam o uso de elasticidade canônica. O que é elasticidade canônica? Outros materiais que compunham a cultura deles e não necessariamente estão na Escritura eram usados para poder endossar entendimentos, e eles chamavam de dulias, né? Para poder explicar. Então eles entendiam como Escritura porque a inspiração de Deus ela estava também parte da sua cultura. E isso não fere a inerrância bíblica, Sabino, porque está dentro do método deles. Eles, inclusive, concebem que existem textos que são citados na Bíblia que não estão no Antigo Testamento e fazem parte da Escritura porque, de alguma forma, compreende a elasticidade canônica ou representa um princípio que está dito de outra forma na Escritura. Então, assim, isso não fere a inerrância de acordo com o ciclo de Chicago. Fala. Colocando o que o professor Matheus Rangel colocou da elasticidade, gente, são linguagens teológicas justamente para não admitir que a Bíblia não seja confiável. Isso é normal. Não, você leu a obra, né? Esse termo tá lá. Isso é normal, isso aí acontece. Bom, como nós estamos falando de livro de elasticidade, por que a Bíblia não é confiável, Matheus Rangel? Primeiro, que nós temos a seleção de livros. O que eu apresentei aqui para você, como das citações que os outros escritores fizeram de outros livros, isso chama-se de seleção. Como você pode afirmar para mim que os livros que você possui hoje, esses livros são confiáveis? Isso não é algo divino, isso é uma seleção. E uma seleção 100% humana. Não tem como correr disso. Posso responder? Responde, depois eu dou complementação. Tá, o Sabino está dizendo que, né, foram selecionados e tal. Você está falando do processo de canonização, que selecionou um e excluiu o outro. Uhum. Tudo bem? Sim. Qual foi o cânon mais antigo referindo-se ao Novo Testamento? Cânon? Não estou falando de concílio. Você está falando de manuscrito? Não, estou falando da primeira pessoa que falou assim, ó, esses livros aqui deveriam ser os oficiais da igreja. Não. Deveriam ser. Não, você tem um processo, que é um processo longo, não é uma afirmativa, é um processo. E qual foi o primeiro? Você tem aí Marcião, você tem Marcião aceitando dos 4 evangelhos apenas Lucas e as cartas paulinas. Sim. E reformulando tudo aquilo. Sim. Depois você tem o Diatessaron. Aí depois é um processo qual você tem. Mas qual processo inicial você tem? Você tem um processo inicial das brigas teológicas existentes desde o início do segundo século. O Justino Mártir, exemplo. Você falou a respeito de alguns livros. Se você for pegar alguns pais das igrejas, exemplo, várias comunidades estavam o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, sim, Apocalipse de Pedro, e outros livros que também não eram aceitos, como Hebreus não era, Tiago não era, Judas não era, 2 Pedro não era. Você tem uma briga desde o segundo século. Aí você vai falar para mim que já existia um cânon antes mesmo do cânon ser oficializado. Aí eu pergunto para você, quem foi que fez esse cânon, com base em quê e quem endossou esse cânon? Vem comigo. Vai lá. Vamos lá. Sabino, o que acontece? O primeiro cânon, de fato, foi o de Marcião. Entendeu? Okay. Só que é o seguinte... Isso não é um cânon. É uma escolha dele. Não, mas é um cânon que ele decidiu. Então, o Marcião decidiu uma lista, dele. É uma lista canônica. Ele decidiu, ok, então vamos aceitar o que Marcião decidiu? Calma, é uma coleção, é uma lista. Vamos lá. É uma lista, é a primeira lista. Você sabe todo o processo que depois Marcião foi reformulando e como é que terminou a história de Marcião no cânon, né? Ok. E qual foi, então, o único cânon que guiou os concílios? O primeiro que guiou os concílios foi o cânon de Irineu. Adivinha o cânon de Irineu? Quantos livros ele tem? Eu vou contar aqui para você. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos. Uma a Romanos, 2 a Corinto, 1 a Gálatas, 1 a Efésios, 1 a Filipenses, 1 a Colossenses, 2 a Tessalonicenses, 2 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Filemão, 1 a Hebreus, 1 a Tiago, 1 a 1 Pedro, 2 a Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. 27. Nós estamos falando de um cânon de 130 depois de Cristo, que foi o único oficial. Qual obra que Irineu apresenta aí? Inclusive eu te mostrei essa obra também no debate. Você chegou a comprar, ler essa obra? Não, essa obra não.
Hein, Então, responde a minha pergunta, por favor. Não, calma aí. Aí, olha só. Irineu, aqui nós estamos falando de 130, tá bom? Depois de Cristo. Irineu, ele escreveu e colocou aqui os 27 livros canônicos. Aí, olha o que o autor diz, entendeu? Esse autor aqui, ele é católico, ele é um padre da PUC, pesquisador. Aquele que, inclusive, eu mandei para você que ele respondeu a minha pergunta. Ele coloca lá, no final dessa página aqui, ó, a discussão desses cânons, e ele esse é o melhor material sobre canonização. E ele coloca aqui, ó, por exemplo... Mateus, já entendi tudo que você falou. Só quero que você me dá qual obra de Irineu ele colocou essa lista. Qual obra de Irineu? Coloca aqui. Em qual obra de Irineu? Tá aqui, ó. Ah. Tá aqui. Contra as heresias? Tá. Não. Qual? Ele colocou aqui a obra de Irineu. Você tem certeza que é a citação de Irineu, pai da igreja? Isso é citação ou é outra não, pessoa? Isso é citação de Irineu. Então me conta qual obra de Irineu foi essa, vai lá. Ele colocou aqui, ó, o Regula Fide e Regula Veritatis, mas não é essa obra de Justino Mártir. Ele falou que Justino Mártir falou isso de Irineu. Justino Mártir falou isso de Irineu. Isso. Peraí, Justino Mártir como falou que isso de Justino Irineu. Mártir falou isso de Irineu se Justino Mártir antecede Irineu? Não entendi agora. Não, calma aí, olha só. E isso daqui, ele está colocando no dicionário de crítica textual do Novo Testamento, do cânon, apócrifo, paleografia. Então, gente, é o seguinte, a obra que Mateus Rangel quis colocar o cano de Irineu não é cano de Irineu. Não, isso é que a apologética quer colocar, porque quando eu pedir a referência de qual obra de Irineu, ele teria que me dar o quê? A referência da obra de Irineu. E Irineu não escreve isso em suas obras. Ou você vai falar que foi Justino Mártir? Não. Justino Mártir não antecede Irineu, pai da igreja. Justino Mártir não tem um cano. O Justino Mártir vai fazer várias citações de vários livros, assim como Irineu. Assim como Irineu. Para quem não sabe, gente, quem selecionou 4 evangelhos e denominou o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João é o pai da igreja, Irineu. Sabe em cima do quê? Em cima de uma simbologia. Olha a construção do cano para Irineu. Não é uma verdade que ele constrói. Em cima daquilo que ele achou lindo, maravilhoso e bonito. Não. As 4 estações, os 4 ventos e não sei o quê. Em cima de uma simbologia em sobra contra as heresias. Sabino, só para você poder analisar aqui direitinho, ele está colocando o texto italiano do cânon de Marcião de Sinop, né? Ele coloca aqui. E depois ele coloca também o texto oficial de Irineu de Lyon, tá bom? Texto italiano de Irineu de Lyon. De Irineu de Lyon. Ele está colocando aqui, ele pega essa referência no dicionário de crítica textual do Novo Testamento. Crítica textual. Não, mas calma aí, você está pressupondo que o dicionário está errado e você está certo. Não. A sua referência está errada, está equivocada. A sua obra, qual você está citando? Não está não. Se Irineu construiu um cano, preste atenção, Mateus Rangel. Se Irineu construiu um cano, eu preciso saber qual obra de Irineu. É só isso que eu quero. Tudo bem. Quais das obras de Irineu? Você pode consultar essa obra aqui e ver as referências, as referências primárias dele. Ele não trouxe a referência de Irineu? Ele colocou a referência aqui do dicionário. Aí o que acontece? Sabino está novamente... Não, Sabino está novamente pressupondo que as coisas estão erradas antes de que essas coisas sejam provadas. E aí o que acontece? Quando ele pressupõe isso, ele está dizendo que todo mundo errou e só ele acertou. Sabino é excêntrico. Isso quem está dizendo é o Mateus Rangel, não sou eu. A única coisa que eu pedi aqui, gente, foi apenas em quais das obras do pai da igreja, Irineu, está esse cano de 27 livros. Só isso que eu quis pedir. Tá, tudo bem. E eu já mostrei a obra aqui. A obra aqui é o dicionário de crítica textual do Novo Testamento. Tá vendo, gente? Não é obra de Irineu. Vamos lá, até onde eu lembro, o Irineu, ele trata um cânon, mas ele não... Parece que era 20 ou 21 ou 22 livros. Não, aqui são 20, no são Contra Heresias. Então, no Contra Heresias ele trata. O quê? 20 ou 22, Vamos 20 lá, ou 21 gente. livros. Só para vocês refrescarem um pouco a memória, Irineu, ele citou Baruque, capítulo 4, só que isso não está no livro, tá, gente? Citou Versículo como canônico? 36, preste bem atenção, a 37 como profecia inspirada sobre Jerusalém. Que esse livro não vai apresentar esse cânon do Irineu, que Irineu também, ele chamou o pastor de Hermas como escritura em Contra as Heresias 4, 22. É essa referência que eu queria que o Mateus me apresentasse. Então, para falar de 27 livros, conforme o Mateus Rangel colocou aqui, eu pergunto, cadê o livro de Baruque e cadê o pastor de Hermas na obra de Irineu? Então, novamente, o livro que eu estou apresentando aqui foi escrito por um padre que fez uma pesquisa séria. Isso aqui é uma tese de doutorado, entendeu? Com todo respeito, Sabino, acho que uma maneira de você refutar isso aqui seria você fazendo uma tese de doutorado contra ele. Entendeu? Mas eu já refutei os 19 artigos de Chicago, mas depois eu vou pegar a comparação obra você também. Você só mandou um para mim, né? Escute. Não, que inclusive tá cheio de erro também. Tá aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, são 600... Mais de 600 páginas. Tá aqui, eu trouxe aqui para você. Artigo 18 que você falou. São mais de 600 páginas. Tá tudo aqui, ó. Já vi aqui, ó. 674 páginas. E 91. Artigo por artigo. Tá tudo aqui.
Beleza, sem problema nenhum. Tá. Só que o primeiro... Mas depois pelo eu que compro isso aí e refuto. Ah, tá. As quatro refutações que você fez do artigo 1º, por exemplo, todas elas são passíveis de crítica. Para mim, foi um trabalho apressado. Mas deveria ter feito isso. Para mim, você fez um trabalho apressado. Mas, novamente, vamos lá, gente. Por que a Bíblia não é confiável? Tá falando da seleção dos livros. Só para vocês terem ideia, onde que ele foi puxar Irineu agora, não deu muito certo. O tiro saiu pela culatra. Por quê? Ele colocou os livros bonitinhos, conforme vocês têm em mãos hoje, só que Irineu está citando várias obras. Em sua obra Contas Heresias, que no livro dele que ele apresentou aqui agora não tem. Então esse livro está mentindo. E a obra de Irineu contra as heresias é a verdade. Leia aí a obra de Irineu. A obra de Irineu, a citação, eu não coloquei aqui, tá? A citação. Não, Contra as eu tenho heresias, alguma coisa, volume você 4. tem aí a sua memória. Pega o 27 que eu não... Eu tô nessa com a página, obra ó. aberta. Pega aí, vê pra mim se tá o pastor de Hermas aí. Não tá. Ah, não tá? Não tá. Mas não é o cano de Irineu? Não, olha aqui. Ah, ó. obrigado. Sabe quem colocou? Tá Baruque aí também? Não tá. Também não tá? Mas Irineu não citou eles como Gente, canônico. novamente, ó. Sabia? Irineu de Lyon, em sua Contas Heresias 4:22, cita o livro de Baruque, que é um acréscimo ao livro de Jeremias, que não faz parte da sua Bíblia protestante, Que vocês estão mas falando faz de duas parte da coisas Bíblia diferentes. católica. Vocês estão falando de duas coisas É que ele entrou em diferentes. cano, é isso que eu estou explicando. Tudo bem, mas ele está falando até agora que eu entendi, cânon do Novo Testamento. Baruque é cânon do Novo Testamento? Não, ele está falando do cano de Irineu, não é do Novo Testamento. Sim, mas Irineu. o cânon de Irineu, Irineu. do Novo Testamento. Não, eu estou falando do cano de É, Irineu. do Novo Independe... Para Irineu, então não tem nenhum livro César Cavalcante, sagrado do Antigo ó, Testamento? veja bem, independe se é do Antigo ou do Novo. Ele quis formatar o que era o cano para Irineu. Eu estou explicando o que era o cano para o Irineu. Mas Em você sobra está Contas explicando Heresias. baseado na sua memória, Exemplo, o Sabino. pastor de Hermas Você não é tem antigo, nenhuma é obra, novo? eu tô É com um novo. livro aberto aqui, O pastor ó. de Hermas é novo. Sim, mas Baruque não é. Sabe o que, Não, sabe o que é eu tô interessante? falando- Olha só, vocês têm duas opções. Deixa eu só concluir meu vocês... raciocínio. não, deixa eu concluir. Peraí, Porque eu tava Aí vocês estão falando... fazendo a pergunta, Não, eu tô tava com ele, eu tava não com tô ele. Tá, então vai, concluindo pode o concluir, raciocínio. depois eu falo. Ok? O que acontece? O Mateus levantou o cano de Irineu, colocando que o livro ali está certo. Quando eu solicitei a referência da obra de Irineu, o livro não apresenta. Aí ele tentou jogar para mim, então você está certo, a obra está errada. Eu falei, quem está dizendo isso é você. Eu só quero a referência de qual obra de Irineu. Não apresentou. Agora eu estou apresentando que em Contas Heresias, no seu livro 4:22, aparece Baruque, que ele chama de profecia inspirada, e o pastor de Hermas, que ele chama como escritura, colocando em pé de igualdade com aquilo que você entende como canonizado hoje. Apenas Irineu. Agora, deixa eu prosseguir. Olha Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, do início do segundo século, em 215, ele vai citar 1 de Enoque, em sua obra Estrômata, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Novo Testamento. Evangelho dos Hebreus, Estrômata 2:9-45 e Pastor de Hermas. Se eu for continuar, Tertuliano também vai citar que ele tem livro de Enoque, que não foi canonizado na sua Bíblia, mas foi dentro da Septuaginta, está lá inserida na Vulgata também, que depois nós vamos discutir com isso o que é o original. O original, o que é a Septuaginta? É o texto maçorético, é o Pentateuco samaritano. O que é o original? Que raio é esse original? E ainda ele vai dizer, ainda tem mais. Ainda ele vai chamar o livro de Enoque como autêntico, que é a discussão que nós tivemos no primeiro encontro que nós tivemos, Mateus. E ele vai, é autêntico em sua obra De Culto Feminarum, colocando Enoque como fazendo parte que toda a escritura é útil para edificação. E para mim parar aqui, tem muito mais, o pai da igreja Orígenes também. Ele cita as obras Pastor de Herma, o livro chamado, que ele considerou como divinamente inspirado por alguns, em seu comentário, a Carta aos Romanos. Ele tem o livro de Tobias e Evangelho dos Hebreus. Eu pergunto, o Evangelho dos Hebreus está aí na sua Bíblia? Não está, né? Então, como ele falou que o primeiro cano oficial já começou com Marcião, então faz o seguinte, por que o Mateus já não fica com o cano de Marcião? Ok. Não, vamos apelar para Irineu, que é mais fácil. Mateus. Não vamos apelar para Irineu. Na verdade é o seguinte, vocês têm duas opções. Ou vocês ficam com Sabino, que está citando o cânon de Irineu e não consegue ler os materiais dele aí, ou vocês ficam com Mateus, eu o tô padre... lendo material aqui, Mateus. Não, cadê? Você abriu aí a fonte primária que tô está lendo falando aqui. do cânon de Irineu? Eu só tô aqui, ó. Não, mas Eu tô cadê o aqui. cânon de Irineu? Você tá com um slide aí. Eu tô com o slide para facilitar, porque se eu for ler tudo, pelo amor de Deus. Não, mas cadê a Não, obra de Mateus, Irineu? fala o seu argumento. Eu falei Contas Heresias, apresentei a referência. Mas ela coloca lá outros livros além desse? Sim. Então o Você Sabino, vai lá e pega, o pronto. Sabino vai ter que ter o trabalho de refutar Ok. esse material. Agora deixa eu falar. Vocês têm duas opções. Ou vocês ficam com o padre Valdeci Gonzaga, que é doutor, mestre em teologia bíblica na Universidade Católica Gregoriana de Roma. Também é pós-doutor, né, pela FAS de BH. E também pelo cânon bíblico e tal. É diretor atual do Departamento de Teologia da PUC Rio. E Sabino. Vocês têm que escolher duas pessoas, tá bom? Ou o padre ou o Sabino. E aí, gente. diante dessa situação, vocês também têm que ver Aí vocês que fazem o Sabino... quê? Deixa eu Aí falar, você Sabino, só coloca, tira você minhas pediu pra eu ficar em credenciais. silêncio, você pediu pra eu ficar em silêncio aí, então, por favor. Vai lá.
Ceias guarda em silêncio. O que acontece? Dentro dessa obra aqui, nós temos a referência do Dicionário de Crítica Textual do Novo Testamento. História, canonização, apocrificidade, paleografia, publicada em São Paulo, 2008, página 56. Lá deve ter a fonte primária que foi citada. E outra coisa que é interessante é que esse padre aqui, ele é um padre. Significa que a aceitação dos apócrifos por parte dele é diferente de nós protestantes. Então eu estou usando um livro de alguém que assume, inclusive, que outros cânones aqui, ele citou o de Clemente de Alexandria. O de Clemente de Alexandria, de fato, ele coloca aqui que tem alguns livros diferentes, como o Evangelho aos Hebreus, o Evangelho aos Egípcios e a Carta de Barnabé. Ele coloca mesmo. Então não teria o porquê desconfiar que ele escondeu algum livro apócrifo no cânon de Irineu de Lyon, só porque Sabino está levantando essa suposição. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o seguinte, verifiquem aí nessa obra, tá bom? Julguem vocês quem é que tem um nível de credibilidade para poder trazer mais informações. E aí eu passo a minha palavra. Ok. O Matheus Angel, gente, levantou o espantalho da credencial, né? O camarada é pós-doc, o camarada é isso, o camarada é aquilo. É como se as credenciais é 100% garantido da verdade absoluta. Igual muitos pós-doc que existem por aí, como o Dr. Rodrigo Silva, vou dar um exemplo aqui também, é um pós-doc também. Só que escreveu uma obra lá, usando o papiro de Ipur como verdade absoluta da comprovação do êxodo. Estou refutando página por página do livro dele. As credenciais não resolvem nada, Matheus. O que resolve é a honestidade e a verdade. Agora minha fala, a honestidade e a verdade é a única coisa que serve. Coisa que o Matheus Angel, quando eu pedi, não apresentou. Aí levanta a credencial do homem. Era simples desse teólogo, nessa obra dele, fazer o quê? Já que ele está citando Irineu, os 27 canos do Irineu, era simples. Só colocar a referência bibliográfica de qual obra de Irineu. Só que infelizmente o camarada não colocou. E só para lembrar aos senhores, gente, o cano definitivo foi de Marcião? Não. Foi de Irineu? Não. O cano oficial vem lá por Eusébio de Cesareia. Lá no final da vida dele, em 389, que ele vai colocar os 3 conceitos. Ou seja, a classificação dos livros aceitos, disputados e rejeitados. Olha só. Veja bem, se o cano de Irineu, professor Matheus Angel, era o ideal, por que quando chega em Eusébio de Cesareia teve que fazer 3 classificações? Haveria necessidade, não terminei a minha argumentação, só mote, por favor. Bora. Haveria necessidade? Nenhuma. Se o de Marcião era o correto, se o de Irineu era o correto, de Tertuliano era o correto, qualquer um cano era o ideal, porque no final quem teve que resolver isso foi Eusébio de Cesareia. E aí, gente, como fica? Aí não existe argumento para isso. Em sua obra História Eclesiástica, ele vai falar sobre os livros rejeitados e espúrios, mais conhecidos e lidos em alguns lugares. Obras como Atos de Paulo, não está na sua Bíblia. Pastor de Erma, não está na sua Bíblia. Apocalipse de Pedro, não está na sua Bíblia. Epístola de Barnabé está na sua Bíblia? Também não. Didaquê? Também não. Ou seja, só de evangelhos apócrifos nós tínhamos, considerados apócrifos por Irineu, por Eusébio, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Pedro, que circulava e foi rejeitado por Eusébio, de Atos apócrifos, você tem Atos dos Apóstolos, não tem? Tem. Mas tinha um Atos de Paulo. Quem rejeitou? Eusébio. Apocalipse, a briga entre Apocalipse de Pedro e Apocalipse de João. O que aconteceu? Rejeitado por Eusébio. E cartas, Epístola de Barnabé, rejeitado por Eusébio. E tudo isso que eu acabei de falar eram livros que circulavam naquele período. Então, quando você tenta levantar um único e exclusivamente pai da igreja, dizer, não, esse pai da igreja montou o primeiro cânon. Seria lindo, maravilhoso isso, Matheus Angel. Mas isso quer dizer o quê? Que constitui a verdade? Não, apenas uma escolha de livros. Poderia ser muitos outros, ou mais, ou menos. E quem é que fechou o assunto? Eusébio de Cesareia. E seguiram o trabalho de Eusébio de Cesareia. Que, se me falha a memória, acho que foi Eusébio de Cesareia que Constantino pediu para que fizesse cópias da Bíblia, não foi isso? Foi 50 manuscritos. Isso, né? Então, Eusébio de Cesareia. Isso constitui a verdade absoluta? Não. Isso constitui apenas escolhas humanas. Matheus Angel. Você assistiu o vídeo até aqui, mas eu quero saber sua opinião. Qual lado você está? Na sua visão, quem está certo, quem está errado? Ou se porventura você quer ponderar algo que não foi colocado nesse vídeo? Comente aqui nos comentários abaixo de forma respeitosa. Eu quero entender qual é o seu ponto de vista. Já segue a gente e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.